É isso aí, meus amigos do canal Papo de Alvinegro. Nós tardamos, mas não falhamos. Soltando esse vídeo tarde pra caramba. Ontem eu não cheguei a gravar nenhum conteúdo, mas viemos aqui com atualizações, mais mercado da bola. E no final do vídeo eu vou fazer uma conversa aqui de torcedor para torcedor com vocês, falando um pouco sobre a minha impressão desse começo de temporada. Beleza? Primeiro, boa noite para todos, amigos e amigas botafoguenses, torcedores de outros clubes. Sejam bem-vindos a essa edição do Papo do dia 20 de janeiro de 2025. E já vamos trazer a questão do mercado da bola, né? Porque o Zenit da Rússia já anunciou tudo o que a gente precisava saber e que o Botafogo oficialmente não fez. A venda do Luiz Henrique e o encaminhamento ao Botafogo do ponta direita Arthur, ex-jogador do Palmeiras, Bragantino, que já estava em negociação, e do meio-campista volante Wendel, que jogou pelo Fluminense, depois foi para Portugal, jogou no Sporting e desde então está no Zenit da Rússia. Vamos falar um pouco sobre isso aqui, vamos falar um pouco sobre a ida do Luiz Henrique, que até então esportivamente para mim é uma incógnita. Provavelmente a gente vai ver as cenas dos próximos capítulos daqui a um tempo para entender qual foi a motivação dele ter ido, que era a questão de ir para a Europa a todo custo, não importa a localização, porque ele vai ficar restrito ao campeonato russo e à Copa Nacional da Rússia, né? Não vai ter Champions League, não vai ter outro tipo de título intercontinental, não vai ter nenhuma Europa League, Conference League. Então realmente é muito curioso esse pensamento dos empresários do staff dele para mandá-lo para lá, né, para enviá-lo para competir no futebol russo. Para nós é perfeito, porque segundo trouxe a ESPN, a oferta aceita pelo staff do Botafogo, né, pela Eagle Holding, como um total, né, foi de 35 milhões de euros, mais alguns bônus por metros. Mas o que acontece? Como haverá o pagamento à vista desse dinheiro, o Botafogo deu 3 milhões de desconto, ou seja, caiu para 32 milhões de euros, mais 2 milhões em bônus por meta se for alcançado, segundo a ESPN, que para mim já é maravilhoso. Eu não gostei muito desse desconto, mas isso aí é como se fosse um gancho para você ter facilitações de negociação com os russos, né, com os diretores de times russos, que são difíceis de lidar, são pessoas muito inflexíveis, são pessoas que na maioria dos casos elas determinam um padrão de negociação ou de valores e não vai ser mudado, eles ficam resistindo, enfim, até o último momento. O que faz a gente, assim, até comemorar essa boa relação que conseguimos construir a partir da venda do Luiz Henrique, porque o Arthur vai ser liberado já de forma imediata, com uma transferência avaliada em 10 milhões de euros, mais ou menos 62 milhões de reais, segundo o canal do Medeiros. É um ótimo setorista aí do Botafogo, sempre traz tudo em primeira mão, tem contatos lá, muito importantes. E, segundo o próprio Medeiros, o Wendel também vai ser negociado por volta de uns 15 milhões de euros, com 2 milhões de euros por metas também. O que para mim foi um negocião também, tá? Porque o Wendel, pelo que se falou de transfer marketing, né, algumas especulações um tempo atrás, era questão de 21 milhões de euros, galera. 21 milhões de euros, para você diminuir isso para 15. Mesmo que haja assim, o batimento dessas metas, 17 milhões para 21, com o preço do euro aí a 6,20, 6,23, já dá uma economia de grana legal, né? Então eu achei bacana, achei bom esse estabelecimento de harmonia entre essas diretorias, que como eu disse, é um povo difícil de se flexibilizar no futebol, de negociar, eles geralmente não esticam a corda, então é complicado, cara.
É uma galera muito complicada de realmente de trabalhar, mas assim, pelo menos temos isso. O porém aqui, mesmo o Arthur vendo de imediato, o Wendel só vem no meio do ano, que eu achei meio broxa. Né? Eu não gostei muito não, tipo, dar uma freada na minha empolgação. Mas é um setor que nós estamos bem servidos, né? A gente tem Gregory, Alan, Danilo Barbosa e Marlon Freitas. Então temos 4 volantes. O que mais me preocupa mesmo é o meio, né? Porque foram divulgadas algumas notícias. Primeiro, em primeira mão, o jornalista Bocão Júnior cravou que o Bitelo, jogador do Grêmio, que atuou no Dinamo de Moscou, já estava fechado e que o clube russo aceitou a proposta do Botafogo em dinheiro. Só que o problema é que está tendo uma divergência na questão da forma de pagamento, porque o time do Dinamo está querendo uma quantia à vista, mais ou menos metade do valor, que o valor foi 18 milhões de euros na compra, eles querem 9 milhões à vista. O Botafogo não concorda com isso, quer fazer de uma forma mais parcelada. Mas se você for pensar num cenário geral, no mundo das negociações, eles meio que acabaram de receber 30 milhões, 32 milhões de euros à vista. Então, assim, você entende um pouco com um rival do Zenit, o Dinamo de Moscou vai querer um dinheiro mais rápido para simplesmente repor aquilo que ele está perdendo. Mesmo que ele lucre com isso, porque na época, se não me engano, foram 10 milhões de euros e a cotação do euro era muito menor na época em relação ao real, eles vão pegar esse dinheiro para provavelmente repor a saída do Bitelo, que é um jogador importante lá. E poxa, eu sei que existe toda a questão do Lyon, eu sei que existe toda aquela amizade, aquela questão de grupo financeiro, não, porque existe um caixa para todos e tal. E eu sei que o Lyon está em maus lençóis agora, financeiramente falando, mas cara, existiu uma novela em relação a isso. O jogador anda forçando a ida dele pro Botafogo. Ele não se reapresentou. Isso poderia resultar numa punição severa. E pelo que estão falando, já existe uma concorrência do time do exterior e do Brasil, que ambos poderiam executar o pagamento nos moldes que o Dinamo de Moscou quer. Então, assim, vai ficar muito feio para a torcida, para a diretoria do Botafogo, se a gente perder o Bitelo. É um cara que, assim, já mostrou que quer estar aqui. É aquilo que o John Textor fala muito, que o jogador ele tem que estar aqui porque ele quer, ele vai estar aqui porque ele quer e ele quer, já demonstrou isso. E então, assim, eu acredito que deveriam costurar esse acordo assim, o mais breve possível, porque a gente está precisando de um meio de campo, cara. E o cara tem qualidade, pelo menos um meio de campo de categoria reserva. A gente não sabe quem mais vai trazer, se vai haver mais investimentos, mas a princípio pelo menos um meio campo, porque a gente não tem nenhum. Né? A não ser que a gente improvise alguém lá, um Savarino no meio de campo, a espeta Matheus Martins de Jefim, do outro lado Arthur, e lá na frente o Jesus, mas eu gostaria da gente ter mais opção. Né? Eu gostaria que a gente tivesse um Bitelo lá, que é um cara que joga no meio de campo há muito tempo e está sendo destaque na Rússia. E outra notícia que chega para nós também em relação ao Vasco Matos, treinador português que está no time do Santa Clara, quinto colocado do campeonato da Liga Portuguesa, um treinador aí que está despontando como uma boa revelação, né, que está fazendo um bom campeonato, mas assim, é um treinador que vai na contramão de todos os estilos que o Textor admite e procura na hora de entrevistar um comandante, na hora de despertar um interesse sobre um comandante. Por quê? Porque ele é um cara que joga muito no contra-ataque. Ele é um cara que é mais retranqueiro, um cara que joga mais naquele 3-4-3, né, que não tem um meio de campo mais povoado ali, 3 zagueiros. Então, assim, eu acho que é complicado. Eu acho que quem viu o Botafogo no ano passado, ofensivamente, agressivo, e mesmo que tomasse gol, cara, a gente teria assim, volume ofensivo e ataques muito letais para conseguir empatar ou até virar o jogo. Como é que vai ser com esse cara? Eu, honestamente, não gostaria de ver um time assim, porque eu gostaria de realmente
continua vendo um time intenso, um time físico, um time que corre atrás da bola, que tem essa questão de não parar, de efetuar uma pressão, enfim. Eu, sei lá, não gosto desse tipo de estilo que, por exemplo, o Carille adota, né? O treinador Fábio Carille vai pro Vasco e adota, né? Então, não me agrada. Eu acho que existem outros nomes interessantes. Pedro Martins é um nome interessante que teria uma multa relativamente baixa, que é um cara que tem um pouco mais desse perfil agressivo, né? Na hora de você arrumar o esquema tático, de você dar uma sufocada no, no adversário. Aquele treinador do Cruz Azul também que tá sem a mente lá, eu esqueci o nome agora. Também é um cara que se destaca muito pela questão ofensiva. Então, assim, é pensar muito bem se vale a pena trazer esse cara. Esse Vasco Matos aí, não sei. Eu teria minhas dúvidas. Eu focaria em outro. Focaria em um cara que teria mais estilo de agressividade. Um cara que teria, não sabe, um preenchimento mais no campo adversário do que ficar esperando e sair em contra-ataque. Porque a gente nem sabe as características que vão se apresentar nos nossos pontos. A gente não sabe como está o Jefinho na sua condição física. A gente não sabe como o Matheus Martins vai estar na sua condição física. Nós não sabemos ainda quem são os dois pontos. O Arthur, tudo indica, vai ser o ponta direito, mas em que forma que ele virá? Será que ele vai ter velocidade? Será que ele vai poder puxar um contra-ataque? E o meio de campo para ligar isso tudo? Savarino. Eu não sei se ele teria velocidade para isso. Então, assim, é algo que tem que ser discutido e, em minha opinião, ele não seria a melhor escolha no momento. Mas existem os rumores que o interesse principal, o alvo principal do Botafogo é o treinador Vasco Matos. Vamos ver, ele tem uma multa que gira em 12 milhões de reais, não é uma multa cara, é uma multa que, por exemplo, o Botafogo pagou no Arthur Jorge por volta de 12 milhões e tal. Então, vamos pensar, mas para mim não seria tão interessante assim não. E saindo um pouco das notícias, saindo um pouco dessas especulações, informações, apurações, queria bater um papo sério aqui, um papo reto aqui com você, torcedor, que está acompanhando esse começo de temporada, não vendo jogos, mas, né, tendo a experiência de ver o time num campeonato regional, estadual, né? Vamos botar mais estadual assim. Apesar de todos os times considerados grandes estarem tendo um desempenho pífio bem abaixo do que se gerava uma expectativa, eu acho que para o Botafogo essa questão é mais diferente. Eu acho que nós estamos em nenhum momento houve a alteração de algum componente daquele time que está indo a campo, que foi a campo as 3 primeiras rodadas, com alguém do elenco principal ou do elenco de reservas também. Foi só o time 3, sabe? E em algumas situações o time 4 que compunha. Então, assim, eu acho que está muito na hora, né? Chegou a hora da gente apresentar o time principal, sim. Não sei quem acompanhou, ou se alguém acompanhou o jogo de São Paulo e Flamengo nesse final de semana. Gente, time que volta em pré-temporada é aquilo que vocês viram, ou que vocês viram os melhores momentos. Time pesado, time sem muita ideia, sem muita correria. Aí você imagina, o Botafogo vai entrar com o elenco principal num clássico contra o Fluminense. Eu acredito que o Fluminense já vai ter um ritmo de jogo mais promissor para os seus atletas, porque ele, a partir de agora, pelo que dizem, né, pelo que as notícias relatam, ele vai entrar com alguns dos seus jogadores principais. O Botafogo vai realmente deixar para a quinta rodada. A gente acabou a terceira, vai ter a quarta agora, se não me engano, contra Volta Redonda. E se perder, qual é a pressão que chega o time principal? Pressão desnecessária. Mas qual a pressão? Sabe por quê? Nós vamos jogar agora, na quarta-feira, quarta rodada. Na quinta rodada, temos o clássico contra o Fluminense. E depois temos a Supercopa do Brasil. Simplesmente vale um título contra o Flamengo,
que é um time que, apesar de também estar mandando garotos e tendo um desempenho abaixo no Campeonato Carioca, já está fazendo jogos amistosos, não oficiais, mas amistosos, que está dando ritmo ao time. A gente vai deixar para o jogo que antecede a Supercopa do Brasil para fazer isso. E se a gente pega um jogo desse e o time vai muito mal, né? O time não consegue render. A gente tem que pensar nisso também, né? Porque, querendo ou não, a gente vai estar jogando um planejamento de início de ano fora. Eu não estou querendo enfatizar que, nossa, o Botafogo precisa alcançar a semifinal do Carioca. Não, eu estou preocupado muito mais com as Copas, né? Com as Copas, Supercopa, que é um troféu que não temos, a Recopa é um torneio que não, troféu que não temos. Eu acho que essa a gente até tem uma chance, porque está tendo um pequeno desmanche no Racing em relação ao time que foi campeão, mas cara, a gente vai enfrentar um dos times que, se não tem o melhor elenco do Brasil, tem um dos mais. E tá se preparando aí, mesmo de maneira extraoficial, né? Fazendo amistosos com times que também têm as suas valências, têm os seus jogadores, seus destaques. E a gente vai entrar muito de supetão. De repente sai o time B, aí vai entrar o time principal, sendo que o time principal não tem um treinador já oficial para esquematizar ali como será a disposição tática, como cada um vai agir em determinada situação. Vai ser o sub-20 que vai fazer isso. Provavelmente eles vão pegar tudo aquilo que eles lembram do ano passado e vão aplicar ali, se isso acontecer. Então é bem preocupante, tá? É bem preocupante. Se estivéssemos passando por uma temporada sem nenhuma decisão no começo agora, vamos lá, a adesão do Carioca é só em março. Aí eu relevava, aí vai chegar reforço, ao longo do tempo vão se adaptando, mas assim, a gente já tá a 12 dias do jogo da Supercopa. A gente vai fazer daqui a pouco um mês, não, fez hoje, do primeiro jogo da Recopa, lá na Argentina. Mas seja um caminho mais facilitado, eu fico me preocupando, eu fico me perguntando assim, cara, até onde a gente vai levar isso em banho-maria? Até onde a gente vai desrespeitar a questão física? Porque se você botar um time para jogar um clássico com uma pressão, porque talvez o Botafogo não ganhe no Volta Redonda e precise pontuar contra o Fluminense. O Fluminense que já tem alguns jogadores que jogaram alguns jogos, já tem um maior ritmo, pode ser outra derrota. Como que você chega assim? Contra o Flamengo que já jogou. Agora a FC Series. Como que a gente faz para comparar? Então é uma reflexão que os dirigentes alvinegros têm que refazer, porque primeiro que o resultado não está sendo satisfatório, eu deixei bem claro aqui nos pós-jogos, e a gente tem que dar ritmo para essa galera. Então assim, nada em relação ao Carioca em si, mas pô, velho, temos duas taças aí para disputar. Se não ganhar um Carioca, tem um Carioca no outro ano, e no outro, no outro, no outro. Essas duas taças talvez não venham no ano que vem. Talvez a gente não ganhe o Copa do Brasil, Sul-Americano, Libertadores ou Brasileiro. E como é que fica? A gente vai ficar se lamentando depois? Tenho certeza que vai ter muita gente criticando a direção da SAF por conta disso. Precisa dessa animosidade nesse começo do ano. Acabamos de vir do ano maravilhoso. Não precisa começar assim. Então eu deixo essa reflexão aqui. Eu quero saber a sua opinião, se você concorda, se você não concorda. Estamos aí. Papo de Alvinegro acabando. Até mais. Valeu.